ministro Paulo Guedes 4 perguntas. Eu tenho feito conversas, debates por todos os cantos lá no estado de São Paulo e procuro, calcado nos números que são mais do que consistentes sobre a reforma, eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida. Mas eu faço a pergunta porque eu vou depois gravar a sua resposta e vou colocar nas redes sociais, vou enfatizar cada vez mais, né, da necessidade da reforma da Previdência. Então vamos lá, senhor ministro. Primeira pergunta, a reforma da Previdência tira alguma coisa do mais pobre, das pessoas mais pobres, aquelas que ganham R$2.000? Segunda pergunta é a respeito da alíquota, que todo mundo fala que é injusta. Um minutinho, senhor, por favor, fale da progressão da alíquota, por gentileza. A terceira é sobre a Petrobras, o senhor até citou agora e eu lembrei. É o caso de esperar um pouco mais. A Petrobras perdeu muito dinheiro, perdeu muito valor em função do desmando dos anos anteriores. O que é mais recomendável? Aguardar ela ganhar valor de mercado e privatizar ou fazer isso agora? E por último, com certeza virão algumas privatizações. Eu ia perguntar ao senhor ministro, nós vamos pagar dívida com essas privatizações ou usar em investimentos? Coronel Tadeu falou algumas perguntas importantes. Vai tirar dos mais pobres? O Marinho, quando fez a calibragem, os parâmetros novos, ele justamente pegou os mais pobres e falou, onde é que 80%, que são esse um salário e meio, onde é que esses 80%, como é que eles vivem, como é que eles se aposentam? Aí ele chegou lá e viu o seguinte, as mulheres com 61 anos e meio. Então ele falou, então vou botar 62. Ou seja, o sacrifício é quase nenhum para as mulheres pobres. Os homens com 65,5, então eu posso botar 65, que também não estou tirando nada dos mais pobres. As alíquotas, vamos baixar de 8 para 7,5. Então ele justamente pegou os mais pobres e falou assim, ó, baixa as alíquotas e não exige mais tempo deles. Aí pegou o resto, e até o relator que estava ao meu lado aquele dia, era Marcelo Freitas, estado de Minas Gerais, Montes Claros, exato. Ele foi interessantíssimo, porque quando eu comecei a falar isso, ele falou, é verdade, porque eu, por exemplo, vou me aposentar aos 48 e que se passar esse negócio aí, eu só vou poder me aposentar aos 65. Ou seja, justamente os mais favorecidos vão ter que trabalhar até os 65, pagando, para justamente não haver o sacrifício dos mais pobres. Então, foi isso que nós tentamos fazer. As alíquotas baixaram justamente para essa faixa, de 8 para 7,5%, e aumentaram até 22%. Alguns até ensaiaram, isso é confiscatório, vamos para a justiça. Isso é acima do teto. Tem um teto do presidente, o aposentado super favorecido, isso é um privilégio, está ganhando mais do que o presidente da República, ainda está aborrecido porque a alíquota chegou a 22%. E contra isso, não há solução. Nós temos que manter o nosso projeto e acreditar que os senhores vão apoiar. A Petrobras, a privatização da Petrobras, é um tema delicado, evidentemente, quando privatizar, se privatizar. O presidente, a instrução foi explícita, por enquanto, é o seguinte, não privatizamos a Petrobras. Essa foi a instrução dele. Se perguntar para mim, eu gostaria de privatizar, mas quem tem voto é o presidente, e ele pode me tirar em 5 minutos. Então, eu tenho que manter o meu plano dentro dos limites, e isso, de novo, é a democracia. Eu tenho uma missão, ele reduziu o escopo da minha missão, eu vou ficar no território que me foi concedido. E é isso que o Salim está fazendo, exatamente. Está demorando um pouco, exatamente, que ele bate todo dia, cada dia ele bate no ministério, incomoda todo mundo e vê se consegue tirar uma de lá de dentro. Às vezes ele sai com uma, às vezes sai com duas, às vezes não sai com nenhuma. Privatizando, deveríamos pagar a dívida ou deveríamos fazer um investimento? Eu sempre enfatizei, até dentro do conceito de regra de ouro, hein? Olha só, se você investiu, comprou uma empresa estatal, você pode aumentar seu endividamento. Você criou um ativo e aí você pode fazer um passivo. Agora, vale o vice-versa. Se eu vender um ativo, eu não posso pagar almoço ou jantar. Se eu vender o ativo, eu tenho que reduzir a dívida. Porque aí eu estou fazendo uma regra de ouro de verdade. Eu só me endivido se eu estiver investindo e se eu estiver desinvestindo, eu reduzo a minha dívida. Qual é a vantagem de você reduzir uma dívida? Quando você reduz a dívida, você, inclusive, em vez de pagar juros, pode investir.